Muito bem, irmãos, nós sempre orientados pela palavra de Deus, a palavra tem nos conduzido, é isso que nós temos pregado e temos vivido também a partir da santa palavra. É a palavra que também tem provocado em nós algumas reações e vivências. Não podemos deixar despercebida essa palavra para nós hoje, porque é uma palavra de vida, uma palavra abundante que orienta a nossa caminhada de fé. Deus sempre realiza nas pessoas algo muito diferenciado, mesmo sendo múltiplos, Deus irá realizar aquilo que é uno da sua essência no coração e na vida de todo fiel. Olhando para a primeira leitura, nós vamos encontrar um homem chamado Ciro, e Ciro terá toda uma maneira e um olhar de Deus para a sua vida. Ciro é um rei e torna-se rei pela vontade de Deus. Deus irá capacitá-lo, entregará para ele um povo. Ciro governou a Pérsia, onde hoje é entre o Irã e o Iraque. Ciro vai ter toda uma maneira do coração de Deus e uma ótica de Deus para ele. Deus tomará e terá todo um cuidado com Ciro. Uma coisa interessante na relação entre Deus e Ciro e da fala de Deus para Ciro é que Deus irá dizer a ele: olha, eu te tomo pela mão. Alguém que toma alguém pela mão é alguém que cuida, que zela. Deus então cuida e zela de Ciro. Deus entregará para Ciro também uma grande missão, um ministério de governar o seu povo. E para governar esse povo, Deus irá conduzir Ciro de uma maneira muito especial, carregando junto ao teu coração, carregando o próximo dos sentimentos, das ideias, das reflexões do próprio Deus. É assim que está no livro de Isaías. Deus que conduz Ciro pela mão, que faz Ciro ser um grande guerreiro. Mas há algo muito específico no texto que vale a pena ressaltar. Deus chama Ciro pelo nome. E quando nós olhamos para a Escritura, irmãos e irmãs, e percebemos um Deus que chama as pessoas pelo nome, o que quer dizer isso? É um Deus da intimidade, um Deus da proximidade. É um Deus que chama a pessoa pelo nome porque o conhece, porque a conhece. Então é um Deus próximo, não é um Deus distante. E por isso Deus vai dizer ao finalzinho, lá no versículo 6, eu sou Deus e não há outro. Se você, Ciro, ficar comigo, terás ainda mais intimidade, caminhará comigo, eu farei de ti um grande rei. Quando nós falamos de um Deus que é próximo, que chama pelo nome, quando nós chamamos alguém pelo nome, quer dizer que nós temos intimidade com a pessoa, nós conhecemos a pessoa. Eu só tenho parte com Deus quando eu sou íntimo de Deus e quando eu reconheço Deus, quando Deus me reconhece. O finalzinho do versículo é importante, do capítulo é importante, o versículo 6. Em mim está a salvação, eu sou o teu Deus e não há outro Deus. Se não há outro Deus, nós caminhamos então para aquilo que é da intimidade do próprio conhecimento. De Ciro, da primeira leitura, nós partimos então para o Santo Evangelho. O Evangelho é muito específico, porque existe alguém com um nome específico, segundo a carta aos Filipenses, nome maior não há, Jesus Cristo. Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. E Jesus terá toda uma atitude em relação às pessoas que estão à sua volta. E Jesus, com o senso humano e o senso divino, irá perceber também a armação que está sendo organizada e orquestrada contra ele. Os fariseus, também junto com alguns homens do partido de Herodes, do Império Romano, irão tramar uma situação descabida para Jesus Cristo. E percebamos, irmãos e irmãs, como Jesus sai desta armadilha. Primeiramente, estes homens, os discípulos dos fariseus, quando chegam até Jesus, vão dizer assim: olha, você, Jesus, é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente, é verdadeiro, caminha na verdade, caminha segundo Deus. Uma outra coisa, você também não se deixa influenciar pela opinião dos outros e também não julga pelas aparências. O fariseu ali levantou a pessoa de Jesus,
fez o melhor discurso possível, dizendo: olha, você não é falso, é verdadeiro, você é justo, não julga com injustiça, você não se deixa influenciar, você tem opinião. E daí eles lascam a proposta para Jesus. Jesus, é lícito ou não lícito pagar o tributo a César, pagar os impostos? E Jesus vai dar uma resposta muito significativa. Me dê aí o que vocês têm, me dê esta moeda. O que está na moeda? Está a figura de César e também cunhada na moeda a inscrição do czar, de César. E Jesus categoricamente e sistematicamente vai dizer: então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos pensar assim: bom, então fechou o evangelho, acabou o diálogo, vamos continuar a nossa vida. Irmãos e irmãs, percebamos então a grandeza e a profundidade do texto bíblico. Havia uma armação contra Jesus Cristo, querendo colocar primeiramente contra o Império Romano. Se Jesus negasse o pagamento dos tributos, ele seria considerado um revolucionário e também alguém que não era submisso às ordens imperiais. E quem vai contra o império merece a morte. Quem vai contra o império terá ali decretada a sua morte. Mas também, se Jesus negasse as coisas de Deus, os tributos religiosos, ele estaria indo contra os organizadores do templo de Jerusalém. Pensar um pouquinho na questão dos impostos que está por trás do texto bíblico. Aqui é perguntado na questão do tributo, porque Jesus e Pedro, eles vão até a zona fiscal para pagar o imposto anual. O que era esse imposto anual? Cada judeu contemporâneo de Jesus tinha que pagar 2 dracmas, ou seja, 2 dias de trabalho anual para o império. Era assim que era feito. Só que se a pessoa fosse pagar 1 dracma sozinha, ela teria que fazer um câmbio, porque não havia a confecção de muitas moedas em relação àquele dinheiro, aquele valor. Havia um ágio de 8%, segundo os historiadores bíblicos, para que uma pessoa pagasse sozinha. Então era muito mais vantajoso para o judeu pagar em dupla, ou seja, um tetradracma, 4 dracmas. E para se pagar esses 4 dracmas, sempre haveria de estar em dupla. Por quê? Pagando teria um desconto, mas era além, porque quando a pessoa ia pagar, o fiscal iria fazer todas as perguntas possíveis acerca da vida do outro que estava pagando. Era como se fosse 2 testemunhas. Uma pessoa sozinha não tinha como testemunhar a favor dela ou contra ela, mas com a outra dupla, com a outra pessoa em dupla, ela conseguiria um testemunho, então não pagava, entre aspas, aquele ágio, aquela cobrança indevida. Se nós pagamos 140 dias de trabalho para o governo, para o povo judeu era somente 2 dias no início, mas também havia as outras taxas que se pagava. Por exemplo, a taxa da gravidez. Quando uma mulher judaica ficava grávida, o marido tinha que pagar uma taxa, só porque engravidou. Era como se fosse um controle de natalidade ali. Agora, somente era pago essa taxa para aqueles que iriam nascer do sexo masculino. Se nascesse uma menina, o governo devolvia o dinheiro. Então imagine o drama das famílias. A alegria da notícia da gravidez, a tristeza em pagar a taxa, a alegria no nascimento da criança, se fosse menino, e a tristeza se fosse a menina, por causa da não devolução do tributo. Então havia uma concepção aí social, organizacional, muito dura. E Jesus Cristo está no meio deste embate. E como que ele sai? Ele terá uma postura ética e moral e vai orientar
aqueles que estão à sua volta a observarem estritamente a lei. Lembrando que Jesus não é um revolucionário político. Jesus é o revolucionário espiritual. Ele vai dizer, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para que ela seja cumprida. Mas essa lei que vem por Jesus Cristo é a lei do amor, a lei da compreensão. Ele vai dizer então, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A conclusão do texto, irmãos e irmãs, nos remete àquilo que está na segunda leitura. Aquilo que o apóstolo Paulo chama todos da comunidade. A vivência plena daqueles que vivem completamente no Evangelho. Aqueles que experimentam a Deus. Aqueles que estão abertos a Deus. Primeira situação, nós somos homens e mulheres que estamos em comunidade e vivemos a fé. A fé, ela é para nós passada e postergada. Nós somos homens e mulheres que também, experimentando a fé, estaremos alargando a esperança. A segunda parte fundamental, vivemos a esperança e postergamos a esperança. E a terceira dimensão, daqueles que entendem a partir da vida que foi para Ciro e aquilo que é do Evangelho, para a vivência comum, a caridade. A segunda leitura traz isso, as três dimensões da vida plena em comunidade e em família: fé, esperança e caridade. E a fé, irmãos e irmãs, ela não é passada nas cadeiras das escolas e das faculdades. A fé, ela é transmitida em uma comunidade, em uma igreja. Há muitos que têm um discurso por aí: eu tenho Deus, mas eu não vou à igreja. Como uma pessoa vai ter uma intimidade comunitária? Vai ter somente uma relação verticalizada. E ela não será ali podada naquilo que é necessário, no campo moral, no campo social. É na comunidade que eu aprendo, que eu recebo a fé. A fé vem pelo ouvir a Deus e ouvir também os irmãos, participar da Santa Palavra. A segunda situação é a esperança. Olhar para esse mundo com tantos desafios e enxergar possibilidades, enxergar soluções. Uma pessoa que tem fé é alguém que enxerga possibilidades, é alguém que vê além, é alguém que percebe a voz de Deus em todos os cantos e responde primeiramente com sua vida e depois, é claro, com atitudes concretas que irá de encontro ao coração dos pequenos e dos fragilizados, em todas as dimensões. E a terceira parte importantíssima é aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo, que é a caritas, a caridade, como virtude teologal. É a virtude que nos faz ser mais humanos. O homem e a mulher, que é um eterno doador, será sempre alguém aberto a novas relações. Quando alguém está com a mão estendida para nós, e nós estendemos a mão também a esta pessoa, nós estamos criando uma relação. A coisa mais importante no Santo Evangelho sempre foi a atitude de Jesus Cristo. Ele não teve medo de tocar nas pessoas. Ele não teve medo de estender a mão para as pessoas. E o toque de Jesus sempre foi um toque especial. Nós percebemos aí este sinal da virtude teologal, da caridade. Ele nos ensina a sermos caridosos. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos e irmãs, nós não temos como fugir dos impostos. Não temos. Temos que pagá-los. Querendo ou não, temos que pagar os impostos. Mas também nós podemos cobrar atitudes daqueles que organizam as leis da nação, daqueles que governam, aí sim, atitudes coerentes para uma nação. Isso nós podemos fazer. E daí sim, de uma forma dialogal, de uma forma responsável, cobrar dos governantes em todas as esferas aquilo que é bem para o público, da coisa pública, do povo. Nós podemos fazer isso. Olhemos um pouquinho para a nossa cidade de Jundiaí e percebamos como a cidade está sendo cuidada, como a cidade está sendo cuidada pelos nossos governantes locais. Pelo nosso governante, é claro,
pela nossa Câmara. É só olhar um pouquinho para a cidade. Querem fazer uma experiência, irmãos? Venham aqui no centro de Jundiaí, domingo à noite, ou qualquer dia da semana, a partir das 19 horas. Veja como nós temos segurança aqui no centro. Veja nas mãos de quem está o centro de Jundiaí de noite. Eu moro aqui na Rua do Rosário e quem mora aqui no centro sabe. Então, percebamos um pouquinho a grandeza do Evangelho. É Evangelho provocativo mesmo, e daí nós pedimos uma resposta à altura dos governantes, que possam responder com coragem, com carinho e sem medo de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Que esse olho de Deus esteja no nosso olhar também, para olhar com carinho para aqueles que estão ao nosso lado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje nós optamos dar o nosso coração a Deus e para César aquilo que for necessário para ele.